iniciamos então essa nossa nova fase. Antes de tudo, antes de qualquer ideia expressa, vamos fazer um pensamento de gratidão e reconhecimento aos nossos irmãos do Centro Espírita Fraternidade que nos acolhem. A partir de hoje, como a nossa casa está em reforma, nós então traremos os nossos trabalhos aqui para a sede do Centro Espírita Fraternidade. Isso nos coloca o coração fervente de alegria e de reconhecimento em relação aos nossos irmãos do Centro Espírita Fraternidade. E desta mesma forma, se elevemos um pensamento de reconhecimento e gratidão ao mentor espiritual desta casa, ao nosso querido João dos Matos, que é o mentor do Centro Espírita Fraternidade, que nós possamos ser acolhidos por ele também, pela sua pleiade de espíritos bondosos que nos iluminam, que iluminam as estradas desses nossos irmãos que trabalham aqui. Os laços de amizade e de carinho entre o Fraternidade, que é uma espécie de casa-mãe para nós, e nós da Casa Espírita Mãos Unidas, sempre foram muito extensos e muito carinhosos, de grande reconhecimento e de intercâmbio de trabalhos e de trabalhadores. Temos uma lista de irmãos nossos que trabalham lá e trabalham aqui no Fraternidade também, o que demonstra o nível de união e de compreensão e de colaboração entre nós e os nossos irmãos aqui do Centro Espírita Fraternidade. Que possam os nossos mentores iluminá-los cada vez mais. Medo de espíritos. Medo de espíritos? Bom, esse texto que nós trazemos, se nós parar para observar ele, é uma espécie de texto de aula para principiantes. Não vai muito além disso. Porque para nós espíritas, falar de espíritos ou ter contato com espíritos parece que se tornou normal. Já não nos assusta a presença de espíritos e, aliás, ficamos muito felizes quando eles se acham no direito, no dever, no carinho de se manifestar para nós, de se mostrarem para nós. Já que a questão aqui é da visualização de ver espíritos, tenho certeza que a grande maioria de nós espíritas ficamos contentes, felizes com a manifestação ou com a presença de alguns espíritos. Mas não podemos esquecer do nosso início, já que, como disse, é para principiantes. Então lembramos quando nós éramos principiantes. Será que essas manifestações seriam tão sem medo? Tão felizes como são hoje? Com certeza que não. Portanto, consideremos nesse sentido. A manifestação dos espíritos para nós tornou-se normal. Mas em todo caso, mantenhamos a pergunta: medo de espírito? Que está aqui nesse livro do nosso Luiz Roberto Scholl, aqui de Santo Anjo, no capítulo 42, Medo de Espírito. E começamos com essa expressão, tão utilizadas pelos nossos irmãos que tomam contatos pela primeira vez ou pelas primeiras vezes com essas manifestações. Causa-me medo a possibilidade de ver espíritos. Nós ouvimos muito, principalmente no atendimento fraterno, esta assertiva, esta expressão de demonstrar preocupação e medo de espíritos. Mas não se preocupe, isto é comum. Você é como a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento maior, esse contato maior com os espíritos. Elas se assustam com esta possibilidade. Então a maioria das pessoas tem essa preocupação, esse medo de espíritos. Muito embora alguns chegam a dizer que não acreditam em almas do outro mundo, em espíritos, né? Dizem que não acreditam, mas não se colocam em situações de risco,
por assim dizer. Têm medo de ficarem sozinhas, de situações de contato com, por exemplo, tem tanta gente que não tem coragem de entrar no cemitério, por menor que seja ele, por medo de que os espíritos se manifestem para ele. E se acontece um fenômeno um pouco inexplicado, que ele não compreende perfeitamente bem, entra em pânico também, embora talvez continue dizendo que não tem medo de espírito, que não acredita em espíritos. Mas o não acreditar é até que se tenha uma boa experiência, até que se tenha um bom fenômeno para gabar-se. A necessidade de relação com os espíritos é humana. Aos poucos, como nós também somos espíritos, aos poucos nós vamos nos acordando para essa realidade e, queiramos ou não, outro dia nós estaremos numa perfeita relação com a espiritualidade. Mas para isso nós precisamos acordar para a nossa própria realidade espiritual, para a nossa própria espiritualidade. Enquanto nós não desenvolvermos em nós esse aspecto, essa percepção, sim, pode ser fenômenos assustadores, de pânico, de medo, de incertezas. Porque a princípio nós temos muito medo do que nós não conhecemos, do que nós não temos domínio. E como infelizmente a grande maioria de nós ainda não se acorda para a sua própria realidade espiritual, não se percebe ainda como um ser espiritual em experiência de evolução, sim, vai ter esse medo, vai estar em uma situação de dúvida, de choque. Se hoje, para nós, é uma experiência um tanto quanto gratificante, lembremos-nos que bem pouco tempo atrás, bem provavelmente, nós também fugiríamos desta manifestação. Portanto, sejamos compreensivos. É comum ver espírito? Acontece bastante a ponto de se tornar um fenômeno relativamente natural? Podemos sair por aí vendo espíritos como se observa? Não. Assim nos responde o nosso autor. Não é comum ver espíritos. Esporadicamente isso acontece. Pode ocorrer com alguém de forma esporádica, de alguns momentos rápidos, fortuitos, e até em pequenos períodos da vida. Essas aparições, elas são momentâneas. Na grande maioria dos fenômenos que nós temos contato, de relatos, são aparições esporádicas, momentâneas, e em um curto espaço da nossa vida. Não é comum que eles se manifestem, porque a própria providência nos previne desta possibilidade de um contato mais intenso, que julga pela nossa infantilidade com relação à nossa própria espiritualidade, julga que seria de uma certa dificuldade do nosso relacionamento, que nós não nos entendemos nem conosco mesmo, com os nossos iguais, temos dificuldades de relações com os humanos que convivem conosco diretamente, e bem provavelmente então teríamos uma certa dificuldade com uma quantidade maior de manifestações espíritas, de relacionamento com espíritos, porque nós sabemos, na espiritualidade, julgamento pessoal, é bem mais complexa a quantidade e a forma de personalidades que teríamos para nos relacionarmos. Então, esporadicamente, em pequenos momentos, em pequenos espaços da nossa vida, esses fenômenos acontecem. São as chamadas aparições acidentais ou espontâneas, que acontecem e de repente passa. Não há uma sequência maior
desses fenômenos. O que não quer dizer, se acontecerem esses fenômenos, se visualizarmos alguma situação ou pequenas manifestações, não quer dizer que somos médiuns e que precisamos correr para um centro que desenvolva a mediunidade. Centro espírita, centro de Umbanda ou uma outra entidade qualquer que saiba tratar da mediunidade, mas como a nossa questão é a questão espírita, vamos colocar desta forma. Não quer dizer que essa pessoa agora precisa imediatamente e obrigatoriamente correr para o centro espírita. Esses fenômenos acontecem com toda a humanidade, em todos os lugares, com todas as pessoas, com todas as formas de crença. Nós, pelo estudo, nós espíritas, pelo estudo, pelo acompanhamento, tratamos a questão com uma certa naturalidade, com uma certa facilidade. Portanto, passamos a ser um indicativo de uma solução mais fácil, mais lógica e mais bem encaminhada, por termos essa naturalidade de possibilidade de tratar essa questão. Mas a manifestação ela é da humanidade, de toda a humanidade. Portanto, pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer um. Não quer dizer que este seja um médium. Quer dizer apenas que se manifestou um espírito e ele estava presente nesse momento em que esse espírito se manifestou. Talvez um pouco mais de significado, mas nós vamos aos poucos compreendendo esses pequenos detalhes. Mas o que é vidência? Ver espírito remete-nos à vidência, que é, vamos lá adiante, segundo nos ensina Allan Kardec no livro dos médiuns, lá no capítulo 14, no item 167, nos diz que médium vidente é a pessoa dotada da capacidade de ver espíritos. Da pessoa dotada da capacidade de ver espíritos. Então, vidência é a possibilidade de visualizar algo da espiritualidade, espíritos, de ver espíritos. Os desencarnados não são visíveis senão para a alma do médium. Não são os olhos humanos que o veem, a menos que esse corpo perispiritual que se torna visível, tangível, que reflete a luz do solar, a luz do dia, que nós poderemos aí visualizar com os nossos olhos humanos, carnais. Mas, se fecha os olhos e continua a visualização, então está vendo pela alma, pelos dons da alma, pela capacidade de visualização do espírito, da alma do indivíduo. Pois pode fechar os olhos e continuar vendo, o que mostra que não são os olhos que estão vendo. A menos que se torne tangível e aí reflete a luz e aí pode ser visualizado com os olhos, que também é uma forma de manifestação dos espíritos e que podem se tornar visíveis, mesmo aos olhos humanos. Como isso é possível? Como é possível os espíritos que são invisíveis por natureza tornarem-se visíveis ou serem visualizados por nós? Como pode isso acontecer? O que realmente se vê é o seu perispírito, o corpo fluídico, ou para usar a expressão paulina, de Paulo de Tarso, o corpo espiritual. O perispírito é um envoltório semimaterial de matéria quintessenciável, moldável de acordo com a evolução de cada espírito que quer se manifestar. Cada espírito, então, pode tornar-se visível, porque ele tem essa capacidade de tornar visível o seu perispírito. Mas isso vai acontecer se o espírito se colocar na condição de ser visualizado. Principalmente aqueles que são mais evoluídos que nós, que têm vontade própria e livre. Esses só se tornarão visíveis se eles quiserem. Nós não visualizamos quando queremos e aonde queremos os espíritos. Eles têm que querer se manifestar, se mostrar visíveis para nós. Esse corpo perispiritual, que Allan Kardec faz a comparação
ao perisperma de uma fruta, embora para darmos uma ideia de comparação, para que nós possamos compreender o que é o perispírito, embora dá uma ideia de entorno, envolvendo, o que não é exatamente o que nos ensina a doutrina espírita. O que nos ensina a doutrina espírita é que o perispírito não está por fora, envolvendo o corpo ou a alma, né? Elas se confundem, perispírito e alma se confundem, não tem como localizar, a alma está aqui ou está envolta no seu perispírito. Mas esse perispírito tem que se densificar o suficiente para que possa refletir a luz e tornar-se visível aos nossos olhos. Esse perispírito tem que fazer essa densificação suficiente, que é os fenômenos que nós chamamos de tangibilidade, que pode ser tocado, tangível, né? Este torna-se visível aos olhos. Mas quando nós continuamos vendo, mesmo com os olhos fechados, a visualização é da alma. Mesmo lá, o perispírito precisa estar em condições de ser visualizado por nós outros. Para o perispírito se tornar visível, é necessário que no ambiente ou próximo exista uma pessoa, ou ao menos uma pessoa, que forneça as energias necessárias para a tangibilidade. Ou seja, essa tangibilidade, essa densificação do perispírito a ponto de tornar-se visível, precisa que haja um médium que doe esse fluido humano, ou magnetismo animal, para usar uma expressão muito presente nos ensinamentos espíritas, no magnetismo, o magnetismo animal, que é essa energia nossa humana, que é emprestada e combinada com os fluidos desse espírito que quer se manifestar para tornar-se tangível ou visível. É preciso então que haja ao menos um médium, se não no mesmo ambiente, na proximidade, onde os espíritos vão captar essa energia para tornar visível esse perispírito. O que nós visualizamos é, na verdade, então, não o espírito, mas o perispírito. Como agora, se eu olhar para algum dos nossos, nós vamos visualizar o corpo. No caso do espírito, nós visualizamos o perispírito desse que se manifesta. As energias necessárias estão para a tangibilidade, funcionando nesse caso como médium. Então, na verdade, nós estamos visualizando o espírito, mas o médium não somos nós, é aquele que emprestou o fluido para que esse espírito se densificasse o suficiente para tornar-se visível. Como disse anteriormente, se acontecer esporadicamente não quer dizer que sejamos médiums. Pode significar que ali ou próximo exista um médium que está emprestando esse fluido para que o espírito possa trabalhá-lo e tornar-se visível. Vendo o espírito, o que devo fazer? Essa é uma questão recorrente também. Porque acontece, embora disse não é comum, acontece mais do que nós tomamos notícia, mais do que nós sabemos. Acontecem bastante fenômenos, não apenas de visualização, mas fenômenos vários. O mais comum é através do sonho, mas esse é tão natural que nós nem comentamos. Que já é natural para todas as pessoas sonharem com alguém. Perfeitamente natural. É apenas uma das formas de manifestação dos espíritos para cá conosco. Mas caso eles apareçam para nós ou se manifestem de uma outra forma qualquer, o que fazer? Se forem esporádicas ou isoladas, aquelas fenômenos que se perdem no conjunto das coisas, que não é o normal estar acontecendo isso comigo, tranquilidade e calma é a receita maior. Tranquilidade e calma. Infelizmente, a grande maioria de nós cai em pânico, em desespero, em perturbação, em desequilíbrio e não conseguem captar a lição que está presente ali naquele momento. Por que esse espírito está se manifestando? Por que ele está se tornando visível? Porque para mim,
Por que aqui e agora? Por que este espírito? Então, todas essas questões que precisam estar presentes na nossa alma. Por isso, nós temos que ter a tranquilidade suficiente para absorver as lições que esse momento nos apresenta. A calma, porque quando nós perdemos a calma, nós não sabemos raciocinar. Nós perdemos a condição de raciocínio mais claro, mais lógico, mais calmo, e não tomamos as soluções, as medidas corretas que deveriam serem tomadas. A prece auxilia tanto desencarnados como encarnados. Na dúvida, faça uma prece. Ponha-se em oração. Quer livrar-se dele? Prece. Quer estabelecer esse contato com uma coisa normal, tranquila? Prece. Quer ter autocontrole diante do desequilíbrio, da dúvida? Prece. Isso não é para a manifestação dos espíritos, isso é para nós. Toda situação que nós notamos que de alguma forma estamos perdendo um pouco do controle emocional, de equilíbrio, prece. A prece acalma a alma e nos coloca de novo em condições de absorver melhor a lição que o momento nos apresenta. Os espíritos perceptíveis, na grande maioria das vezes, precisam de auxílio, e é por isso que estão se manifestando, para fazerem-se notados, para fazerem-se consolados. Às vezes é na busca de orientação, às vezes é na busca da paz, é a notícia de que estamos aqui, apesar de ter morrido, eu estou vivo, eu estou presente, eu estou contigo, eu preciso de você. Essa é a razão pela qual esses espíritos fazem questão de se manifestar. Mas fiquemos tranquilos, porque isso também está dentro da justiça, da misericórdia divina. Eles não vão se manifestar fora da justiça divina, da misericórdia do Pai para conosco. Essas manifestações, se não todas, são para a nossa instrução ou de alguém que precisa do nosso carinho, da nossa compreensão, das nossas bênçãos, ou simplesmente da nossa lembrança. É uma forma de dizer, estou aqui. Aquele corpo morreu sim, mas eu estou aqui, eu conto com você, eu preciso da tua prece, da tua missa, do teu culto. É a alma que pede para a alma uma manifestação de carinho, ou uma confirmação que lhe dê a certeza de que não vai ser esquecido, embora tenha morrido o seu corpo. Se forem constantes essas manifestações, é fundamental compreender o que está acontecendo. Estudo. E as casas espíritas são os melhores endereços para orientar essa pessoa a buscar orientação. Indique uma casa espírita, encaminhe para um espírita que tenha um bom nível de conhecimento e que possa prestar esclarecimentos para essa pessoa. Quando elas se tornam então constantes, já está interferindo na nossa rotina, é um normal da vida. Não é um fato esporádico, um momento, mas já entra na característica do constante, precisa ser compreendido para que não se torne um incômodo, um atraso de vida. Então, aonde que está o melhor conhecimento com relação à mediunidade, à relação com os espíritos, senão no centro espírita? O centro espírita está aparelhado em condições com pessoas que já têm conhecimento suficiente, que já têm relações normais com a espiritualidade e que podem dar uma orientação de o que fazer, como fazer. Mas eu não quero ser médium, eu não quero ser espírita. Mas a manifestação está aí. Tem que compreender o que é que está acontecendo. Não precisa tornar-se espírita, não precisa tornar-se médium de mesa espírita, não. Vai com calma. Venha para cá,
Vamos entender o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias. Mesmo aquele que não quer ser espírita. Porque ser espírita, trabalhar ativamente como espírita, é uma outra questão que é muito pessoal. É uma decisão que nós vamos tomar só com o passar do tempo. Mas o conhecimento é necessário com relação à espiritualidade, com relação à nossa própria espiritualidade, com relação à nossa relação com os espíritos que se relacionam e que interferem nos nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos e bem provavelmente muito mais do que nós gostaríamos, que nós desejamos. Eles estão presentes sim na nossa vida, muito mais do que nós queremos. Como então fazer esse relacionamento com a espiritualidade? A doutrina espírita, a ciência espírita, o centro espírita tem, com certeza, a melhor orientação para nós neste momento. Se a pessoa tem o dom da mediunidade, é recomendável o estudo. A prática mediúnica não pode ser feita sem estudo, para compreender o que é a mediunidade, o que é essa relação com o mundo dos espíritos, o que são esses espíritos, o que eles podem e o que não podem fazer, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer com relação à mediunidade, com relação aos espíritos. Existem leis que regem a natureza e que precisam serem conhecidas. É como nós querer largar um médico no hospital sem estudo. Ele vai deixar morrer o seu paciente porque não vai saber o que fazer. Não estamos dizendo que o médium vai pôr a morrer. Mas é só para fazer uma comparação que não se age numa área sem conhecimento, sem um profundo conhecimento, sem um bom nível de conhecimento, de autocontrole, de formação pessoal com relação a si próprio. Estudar a espiritualidade não é estudar o mundo dos espíritos, é a nossa relação com a espiritualidade. Nós temos que compreender o que nós estamos fazendo nesta vida. Lembrando sempre que as visões podem ser de uma maneira de chamar a atenção. É, com certeza, a forma que eles têm de nos chamar a atenção para a nossa realidade espiritual e para a realidade espiritual deles próprios. Se forem visões perturbadoras, mais ainda se torna necessário que se tenha um bom nível de conhecimento. Se for então, lembrando sempre que as visões podem ser de maneira a chamar a nossa atenção, e se forem visualizações perturbadoras, a terapia do passe, o estudo do Evangelho e a mudança positiva de hábitos. Porque bem provavelmente aquelas manifestações ser perturbadoras, como é o caso colocado aqui, é porque nós nos ligamos pelos nossos sentimentos, pelos nossos hábitos, a espíritos perturbadores. O que nos faz pensar que bem provavelmente estejamos tomando atitudes ou hábitos perturbadores também, e que atraem esses espíritos perturbadores. Então a melhor forma é o estudo do Evangelho para evangelizar-se, a mudança positiva de hábito, mudar a nossa característica, os nossos hábitos que formam o nosso caráter, né? E o passe entra como uma dose de energia positivante que vai nos ajudar a retomar o nosso equilíbrio. Elevar a vibração através da prece se torna fundamental diante dessas situações de perturbação. Mas por que estudar a doutrina espírita? Já está devidamente colocado. Em todo caso, vamos repetir. O conhecimento é a resposta ao medo e ao preconceito. O medo e o preconceito são filhos do desconhecimento, da ignorância com relação a nós próprios e à realidade espiritual. Quanto mais conhecimento nós temos, e a doutrina espírita está muito melhormente preparada para nos esclarecer, quanto mais esclarecimento, melhor nós temos condições de lidar com toda e qualquer situação relativa à nossa realidade espiritual e aos espíritos que, porventura, venham a se manifestar conosco. Kardec, sob a orientação dos benfeitores,
desvendou o véu do mistério da continuidade da vida, nos mostrando, já não é nos ganhando a nossa convicção, nos mostrou por fatos a sobrevivência da alma, o mundo espiritual. Os mortos não estão mortos. Essa é a conclusão da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos traz. Os mortos não estão mortos, estão mais vivos do que nunca, porque eles estão livres. São mais donos de si do que nós que estamos jungidos à matéria. Apenas habitam uma outra dimensão, mas estão aí, às vezes, junto a nós, muito mais presentes do que nós imaginamos. Se às vezes é permitido por Deus que eles se manifestem, seja visualmente ou de toda e qualquer outra maneira, é porque disso se pode tirar algo de útil. Não acontece assim a revelia. Está tudo dentro da previsão das leis divinas. Então toda e qualquer manifestação que acontecer, ela está obedecendo uma necessidade evolutiva nossa ou dele. Portanto, dentro das leis evolutivas, dentro das leis divinas, aproveitando cada oportunidade para o crescimento espiritual nosso e dele. Todas essas experiências são para a nossa evolução, são para trazer conhecimento ou conscientização de nós mesmos. E o medo? O que fazer do medo? Olhem só a pergunta que nos coloca aqui. Medo por quê? Medo de espírito? Mas por quê? Os espíritos são almas como nós, tal qual nós. Aliás, me permitam dizer, estes que se manifestam conosco são iguais a nós, e tanto que estão afinizados a ponto de se manifestarem conosco. Aqueles outros de um outro padrão vibratório que vêm se manifestar e acontece diuturnamente nos centros espíritas, esses vêm pela misericórdia divina ou por amor deles, por alguém que aqui está, ou por nós, e se manifestam para nos mostrar, nos estimular para o bom, para o melhor, para a evolução espiritual. Mas a grande maioria dos espíritos que se manifestam conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia, são iguais a nós, apenas estão sem o corpo físico, e tanto que se afinizam conosco a ponto de conviverem conosco. Ninguém se transforma em anjo ou demônio só porque desencarnou. Somos lá o que fomos aqui. Quando nós nos desencarnarmos, nós não vamos virar anjos, ou aqueles nossos, e me perdoem, eu também tenho os meus que partiram bem pouco tempo, desencarnam. Vamos tratá-los com naturalidade, com amorosidade. Não vamos esperar que eles passem a ser os anjos da nossa vida e resolvam todos os nossos problemas. E também não vamos tratá-los como demônios, como nós já vimos nos atendimentos fraternos, nas conversas e aqui ou acolá. Nos contava alguém de uma outra oportunidade em um centro espírita, numa manifestação mediúnica, muito triste, que se manifestou para sua própria filha, que era de uma outra forma de crença religiosa, não vamos entrar em detalhe, e foi expulsada de casa como um demônio que não deveria ser mais. Eu sou teu pai, não quero saber, você já morreu, não existe mais, é um demônio que está se manifestando, fora daqui. Eu não... Um pai amoroso que veio trazer um recado para a filha: eu estou contigo, eu estou vivo. E esse espírito se lamentava da forma que a própria filha o havia tratado. Não, eles não se transformam em demônios. E às vezes acham na espiritualidade mais razões ainda para nos amarem, porque vão compreender por que vieram conviver em família, no mesmo ambiente. E se transforma aí em motivos mais caros ao coração. O medo está muito ligado às lendas, aos filmes, aos contos, a todas as formas assustadoras que são criadas para nos
trazer medo, pânico, preocupação. São fantasias, alegorias para entreter e assustar, porque infelizmente nós temos muito mais tendência a assustar e provocar medo nos outros do que amá-los e aconchegá-los aos nossos corações. À medida que compreendemos a realidade da vida espiritual, o medo tende a desaparecer. O conhecimento, a convivência, o contato facilita as coisas e vamos aos poucos vencendo o medo, se é que ainda medo temos de espíritos. Alguém nos diz que há que se ter muito mais medo dos encarnados do que dos desencarnados. Não vamos entrar em detalhes, mas interessante. Há que se ter medo mais dos encarnados do que dos desencarnados. Encerrando, respeito e amor é o que todos precisamos. Encarnados ou desencarnados, respeito e amor. A nós, a eles, que Jesus nos inspire e nós possamos vencer os nossos medos. E nos unamos em prece, agradecendo aos bons amigos da espiritualidade que vêm ter conosco, que nos iluminam, que nos abençoam, que nos ajudam a vencer os medos, os receios, as dúvidas. Agradeçamos ao nosso querido Francisco Valdomiro Lores, que nos acompanha, que nos ilumina, que nos auxilia nesses momentos tão delicados para a condução da nossa casa espírita. Agradeçamos de carinho e de amor ao nosso João dos Matos, que nos acolhe nesse momento. E elevemos uma vibração de luz e de conforto a todos os nossos irmãos que compõem a Casa Espírita Mãos Unidas, trabalhadores, frequentadores de toda ordem, encarnados e desencarnados, que continuamos unidos, fraternos e trabalhadores. Elevemos uma vibração de paz e de luz a todos aqueles que necessitam, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de assistência, nos presídios, nas ruas, nas praças, todos aqueles que precisam de uma vibração de paz e de amor. Ali esteja o nosso coração. Mentalizemos luz aos nossos lares, aos lares dos nossos vizinhos. Mentalizemos luz e esperança àqueles que desencarnam em desequilíbrio, sem conhecimento nenhum da sua própria realidade. Que Jesus os abençoe e que possa nascer em seus corações a semente da esperança e da confiança. Que a paz, que a luz divina nos emane hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.